Hoje você vai aprender quais são os fatores psicológicos que você deve se preparar psicologicamente, como é que você deve estar preparado para começar na fotomontagem, ideias e conceitos também, o que que você deve levar em consideração na hora de começar na fotomontagem. É quase que uma preparação, né? Como se você fosse entrar numa academia. E aí você vai lá, passa por um especialista para dar uma olhada como é que está o coração, dizer como é que você está preparado, para saber o que que você vai poder fazer, como é que você pode começar os exercícios. E aqui na fotomontagem não é diferente. Você precisa primeiro ter essa noção do que você vai fazer, como é que você vai fazer para você poder seguir um caminho e não se perder no meio do caminho, né? Que acontece com muita gente. Você acaba entrando com muita vontade de fazer, com aquela expectativa de que vai começar a fazer e daqui a pouco passa, sei lá, uma semana, 15 dias, você já está desistindo, já acha que não é para você. Então você precisa de uma preparação e é isso que a gente vai ver hoje na aula de hoje. Na aula de hoje você não vai aprender nada místico, nada mágico, nenhuma palavra mágica, nem nada desse gênero. Você vai aprender coisas que você realmente pode aplicar no seu dia a dia. É interessante você aplicar no seu aprendizado de fotomontagem e que vão conseguir te levar do ponto A ao ponto B, tá? O ponto A é o desconhecimento da fotomontagem, o ponto B é o conhecimento da fotomontagem e você praticando aquilo de forma a evoluir cada vez mais. Então, é um passo a passo que qualquer um que realmente queira aprender fotomontagem consegue dar. É claro que assim, existe uma inércia que você tem que quebrar. Você não aprende fotomontagem, você não está aprendendo fotomontagem, então você tem uma inércia do conhecimento, do que precisa ser feito. Você precisa quebrar essa inércia, ter a vontade realmente de chegar a criar suas fotomontagens, de criar os seus cenários, de criar um universo novo, de contar uma história para alguém, ou falar a respeito da sua vida, ou ter um assunto para falar, ou criar alguma coisa para amigos, para outras pessoas que têm redes sociais. Às vezes as pessoas querem uma fotomontagem, então, enfim, qualquer que seja a sua vontade aí, você precisa quebrar a inércia e começar a praticar. E é isso que a gente vai começar a ver aqui. Como é que você começa a praticar, o que você precisa desenvolver em você antes mesmo de você sentar, porque geralmente as pessoas acham que aprender fotomontagem é sentar ali e começar. Não, você precisa ter uma preparação para você entender o que vai acontecer, quais vão ser as dificuldades, quais vão ser as facilidades, para você, quando aquilo acontecer, você conseguir saber, não, o Gustavo falou isso, não, isso aqui acontece, isso é natural, então vou dar o próximo passo. Então a aula de hoje vai ser assim, não tem nada de mágico, nada de místico, é uma coisa que você, se você colocar na cabeça, se realmente a sua vontade é aprender fotomontagem, você vai conseguir com facilidade. Por que a aula de hoje é importante? Porque nela você vai aprender a base, né? Toda casa ela tem uma fundação, né? Ela tem a parte ali onde vai segurar as paredes, onde o teto, onde tudo vai ficar seguro. Então você precisa disso também na fotomontagem, você precisa de uma base. E é isso exatamente a aula de hoje, ela é importante por isso, porque ela vai dar essa base, a base de o que você precisa saber o que você vai enfrentar, o que você vai sentir, como é que você vai lidar com aquilo. Então você tem uma base ali que vai conseguir te dar esse movimento que você precisa, né? Para começar no estudo de fotomontagem. Qual é o jeito errado de executar o tema da aula de hoje? Você acreditar que você é uma pessoa muito diferente das outras e que o seu problema é diferente dos outros, que, sabe, existe é claro que assim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas peculiaridades, mas em relação a conhecimento, a aquisição de conhecimento, existem algumas coisas que são muito basilares, né? Existe base para aquilo ali, né? Então, por exemplo, quando você vai aprender a escrever, você tem que aprender a segurar o lápis primeiro, né? A primeira coisa que você vai aprender é segurar o lápis, né? E é uma coisa que assim é tão inconsciente que não existe, né? Quando você vai aprender a escrever e tal, você não aprende a segurar um lápis, mas você já de ver, você já consegue aprender. Então aquela é a base. Então se, por exemplo, chegasse aqui um extraterrestre e eu pedisse para ele escrever e apontasse para um lápis, ele não ia entender nada, ele não ia saber como é que usa aquilo, né? Porque ele nunca teve acesso àquilo. Então a gente tem acesso desde pequeno, né? A gente já segura a caneta, já vê outros adultos fazendo e rabisca ali. Então já é uma coisa que tá tão enraizada no nosso desenvolvimento que a gente nem se dá conta que a gente aprendeu a segurar uma caneta, um lápis, entendeu que aquela ponta que tem a pontinha mais fina é a ponta que vai sair a tinta ou que vai sair o grafite, vai ficar marcado, enfim. Esses entendimentos a gente não para pensar em relação a isso. Por quê? Porque é uma coisa que é espontânea, começa na infância. Agora, para um rei extraterrestre ia ser difícil dele entender, né? Pega isso aí e escreve, né? Por mais que ele entendesse que eu falei, mas como é que escreve? O que é isso? O que é escrever, né? Então tem toda essa dificuldade. Agora,
A fotomontagem tem a mesma coisa, existem coisas ali que você precisa ter conhecimento para que a sua fotomontagem se desenvolva e você não se perca, né, não se perda no caminho, né, para você não se perder no caminho. Então é muito importante você entender que o jeito errado de você tentar fazer isso é não ter essa base, né? Você não garantir que essa base está ali. Então, eu quero que você aprenda fotomontagem, diferente da forma como eu aprendi. Eu fui, na época que eu aprendi fotomontagem, não existia cursos, não existia técnicas. Então você tinha que aprender por orelhada, né? Você acertava e errava, e isso exigia muito da pessoa que queria aprender, porque uma coisa é você aprender com um direcionamento, outra coisa é você aprender sem saber até para que direção você está indo, totalmente aleatório, né? Então isso requer uma vontade maior, uma gana maior e quase que um desejo incansável, né, de acertar aquilo. Muitas pessoas conseguem fazer isso, só que algumas pessoas não. Então, o que eu quero apresentar para você é isso, é dar uma base onde até mesmo aquela pessoa que teria mais dificuldade de se desenvolver na fotomontagem, por ter essa base, ela vai conseguir dar o passo seguinte. Então, o jeito errado é você não preparar essa base antes de começar a fotomontagem. Não se preparar antes de sentar até para ver uma aula, antes de sentar para poder começar a criar uma fotomontagem. Então, você precisa dessas bases, que é o que vai dar o alicerce para você começar realmente na fotomontagem. Já o jeito certo de você executar a aula de hoje é você preparar essa base, ter isso muito bem interiorizado dentro de você, né? Ser interiorizado é dentro de você, né? Mas ter isso dentro de você, esse entendimento de que você precisa dessa base, você perseguir esse conhecimento básico, né? Geralmente a gente quer sempre já começar a fazer as coisas, praticar, só que na fotomontagem não funciona assim. Pelo menos para a maioria das pessoas, porque se a gente tenta fazer dessa forma, vai rolar uma frustração. Você não vai conseguir criar de acordo com a expectativa que você tem. A nossa expectativa é sempre muito alta, que a gente vai, né, a gente vê fazendo, isso aqui é fácil de fazer. A gente acha que é simples, que é fácil, só que quando você vai lidar realmente ali com a criação, a coisa muda de figura, a frustração começa a tomar conta, o pânico, né, de ser julgado, será que vão falar de mim? Então, existe toda uma série de coisas que você tem que se preparar para você conseguir lidar com isso e evoluir dentro da fotomontagem. Então, a forma certa é você preparar uma boa base, saber onde é que você quer chegar, para que você comece dali realmente a aprender fotomontagem como deve ser, de forma correta. Depois de aprender o tema de hoje, você vai conseguir entender aonde você está, aonde você quer chegar, e você vai conseguir lidar com toda a problemática que vem no caminho, né? Não é um caminho linear, é um caminho que sobe, desce, frustração, medo, não funcionou, o telefone, o computador travou, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não consigo fazer aquilo, a imagem não ficou tão legal, alguém falou mal dessa imagem que eu fiz. Então, quer dizer, são altos e baixos o tempo todo. Então, no final da aula de hoje você vai conseguir lidar com isso, com essa situação, não só com essa, mas com todas as situações que te levam do ponto A até o ponto B, e o mais importante que é aqui, é o começo, é o start. No caso, você está antes do ponto A. O ponto A é o ponto inicial. Então, do ponto zero até, botar zero, né? Estou botando número com letra, mas vamos botar do ponto -1, né? Menos A. Vamos botar do ponto zero para A. Existem coisas que você precisa se preparar para quando chegar em A, né? Para começar A, no caso. Então, você vai ter essa base, e essa base é a base que vai te dar o impulso para você chegar em B, né? Que é aprender realmente fotomontagem, começar as suas criações e evoluir dentro da fotomontagem, sem desanimar, sem frustração. É claro que vai rolar um pouco de medo, frustração, mas na aula de hoje você vai aprender como é que você vai lidar com toda esse universo de sensações, de situações que vão acontecer com você no seu aprendizado de fotomontagem. Eu estou trazendo muito da minha bagagem, do que eu aprendi, e eu posso dizer que foi muito rico, porque eu aprendi quando não tinha ninguém ensinando, então, quer dizer, era mais complicado, como eu já tinha dito, era um processo mais complexo, porque você tinha que adivinhar, né, quais seriam as coisas que você deveria aprender, o que você deveria aprender, o que aprende primeiro, porque tem passos, né?
Se você vai pular de paraquedas, a primeira coisa que você tem que fazer é entender, sei lá, sobre a altura, talvez, né? Qual a altura que você deve pular, qual uma altura mínima que você tem, mínima que você tem para puxar o paraquedas. Então, tudo isso você tem que saber antes de você pular, né? Você não entra no avião e pula e depois você vê o que vai acontecer, não. Você tem um monte de coisa que você tem que saber antes de dar o pulo. Então, é a mesma coisa aqui na fotomontagem. E então, no final da aula de hoje, você vai estar sobre o controle de dar os seus passos, tá? Vai ser uma parada bem diferente, vai ser um lance diferente do que acontece na maioria das aulas, né? Porque você vai ter o domínio ali e você vai entender. Muitas coisas às vezes acontecem com a gente, né, em cursos, aprendizados, porque a gente não é preparado para entender e lidar com as situações que vão surgir no caminho do curso, né? Geralmente você só é apresentado a memorizar as coisas e praticar e pronto. Não tem uma preparação ali, porque o lado psicológico também conta muito, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu passei por muito isso de ponto psicológico. Pô, será que eu posto essa imagem que eu fiz? O que será que vão dizer? Aí você deixa de postar e você fica frustrado porque você criou a imagem, mas não postou. Aí você fica, ai, mas eu vou postar e fica aquele drama dentro da sua cabeça. Então você, em vez de estar focado em criar, em desenvolver e ir postando, não, você está preso num limbo ali de será que eu posto, o que vão dizer, entendeu? Então, no final da aula de hoje, você vai ter um domínio sobre isso que vai já te dar um caminho bem aberto aí para você começar na fotomontagem de forma certa.